Você acha que as técnicas que a gente usa hoje em dia, técnicas como Ho'oponopono, EFT, o Caderno da Gratidão, Quadro dos Sonhos, você acha que é uma besteira ou você acha que te ajuda muito? Você já fez? Nunca fez? Faz ainda? Como que é? Comenta aqui pra gente estar conversando sobre isso. Eu trouxe esse assunto hoje porque muitas pessoas acham besteira fazer técnica. E muitas pessoas necessitam fazer técnica. E na minha opinião, eu falo aqui nesse canal sobre a minha opinião. E a minha opinião não é a verdade absoluta. Mas eu trago aqui a minha opinião, eu ouço também a opinião de vocês, se vocês deixarem nos comentários. Porque a gente está crescendo juntos. Nós estamos aqui numa vida temporariamente humana e muitas coisas têm sido esclarecidas para nós. Né? Eu acredito que se você estiver aqui, você já está vendo que muitas coisas têm mudado. A sua própria cabeça está mudando. Você tem várias dúvidas se é assim, se é assado, e você tem várias confirmações dentro de você mesmo. Porque o próprio universo está trazendo isso pra gente. Mas como o vídeo aqui é sobre técnicas, eu quero falar aqui para vocês que eu já usei várias técnicas e uso. Por que eu uso técnicas? Porque eu vim de uma vida cheia de crenças limitantes. Eu vim de uma vida religiosa, eu vim de pais que tinham também as suas crenças, que me ensinaram essas crenças, assim como você. E aí eu cheguei no patamar de vida que eu olhei para dentro de mim e falei, não, isso não está servindo para mim, esse caminho não está sendo legal para mim. Eu não estou acreditando no que estão pregando naquele púlpito, eu não estou acreditando no que estão falando, não bate uma coisa com a outra, eu quero saber mais profundamente. E aí eu comecei no autoconhecimento, eu comecei a estudar mais sobre isso, né? Porque a gente tem na nossa história aí livros e livros que contam ali desde antes de Jesus, há milênios, né? Que traz sobre a nossa história, e quando a gente vai aprendendo isso, as coisas parecem que vão se encaixando, né? E eu vivi uma vida onde as coisas não se encaixavam. E para que eu uso as técnicas? Para mudar vários conceitos que eu tinha, para mudar crenças que estão impregnadas e que eu nem sei, para mudar coisas que tinham dentro de mim e que eu não conseguia tirar. Por exemplo, mágoa, rancor, raiva, ódio, que a gente usa o Ho'oponopono para poder limpar isso. E aí o Ho'oponopono ele foi aumentando, e você usa o Ho'oponopono para limpar ódio, mágoa, raiva, que é o que ele foi constituído, né? Que ele foi feito para isso lá na tribo dos Kahunas, mas aí ele foi sendo complementado, porque é uma técnica muito poderosa, e aí a gente começa a tratar, a usar ele também para tratar crenças limitantes, né? Então, assim, se eu tenho crença limitante em relação ao dinheiro, o Ho'oponopono é muito bom, né? Para quebrar essas crenças, para fazer com que eu prospere, para as coisas abrir, fluir melhor. Então, o EFT também é uma coisa que, assim, eu não uso tanto o EFT, eu uso mais o Ho'oponopono, né? A gente tem umas técnicas que a gente tem mais afinidade com elas, né? Então, já usei e uso de vez em quando o EFT, mas o Ho'oponopono eu uso diariamente. E o EFT faz com que as coisas mudem no momento. Você está com uma dor de cabeça, você começa a bater nos pontos e perguntar por que essa dor de cabeça, e como que pode melhorar essa dor de cabeça, como que veio essa dor de cabeça, como que eu comecei a sentir essa dor de cabeça. E assim, não vou explicar aqui a técnica, mas você sente que na hora você muda. No mesmo momento ali você começa a melhorar. E várias outras técnicas, né? A técnica da visualização, do quadro dos sonhos, do caderno da gratidão, da carta para si mesmo. Então, várias técnicas que vai entrando dentro da gente, vai moldando, tirando aquelas crenças limitantes, limpando, como se você comprasse uma casa e essa casa tivesse um monte de coisa para fazer, muita sujeira, e você precisasse ir limpando, ir tirando, limpando o telhado, né? Tirando sujeira da parede, pintando, tirando sujeira do chão, né? Tirando entulhos que ainda tivesse na casa, como se você estivesse fazendo isso. Essa grande reforma só que em você mesmo. Então as técnicas são usadas para isso. Né? Se você não usa a técnica, fica mais difícil de você estar fazendo tudo essa mudança de dentro de você. Então as técnicas, elas são para isso. Isso na minha opinião. Eu trago para vocês aqui, como eu falo, né, da forma que eu vejo. Né? Não é a verdade absoluta, é a minha opinião. E eu quero compartilhar com vocês porque para mim deu certo.
né? Quando eu trago aqui, não é só porque eu estudei, só porque eu vi, só porque eu conheci. Não, é porque eu usei e deu certo, deu muito certo, sabe? Eu vejo cada dia as coisas fluindo melhor, cada dia eu me sentindo mais leve, cada dia as coisas assim que antes para mim eram um peso, já não serem mais. Sabe, eu vejo a mudança na minha vida, a mudança na minha autoestima, a mudança no meu estilo de vida, a mudança em todos os setores da minha vida mesmo. Né? Eu agora como uma pessoa que não sou só uma professora de Pilates, né? Não sei se é só, né, gente? Porque assim, para mim ser uma professora de Pilates para mim é muito satisfatório. Mas o que eu quero dizer é que hoje como a terapeuta holística, né, eu vejo que assim, há anos atrás eu não pensava, eu não imaginava isso. Para mim ser uma terapeuta holística, para mim trabalhar com tarô e várias outras coisas, né, várias outras técnicas que hoje eu trabalho, era coisa assim de outro mundo, era uma coisa feia, demoníaco, sei lá. Mas hoje eu tenho uma cabeça totalmente diferente. É pelos estudos? É pelos cursos que eu fiz? É. Mas é pelas técnicas também. Por essa limpeza que é necessária. Porque uma casa, quando você compra uma casa e ela foi usada, quando você faz essa limpeza, são as técnicas. Quando você compra os móveis, quando você começa a montar a casa, aí os cursos, são os estudos, são o autoconhecimento, esse tipo de coisa, sabe? Fazendo uma comparação, né? Então, o que eu tô falando aqui é metaforicamente falando, né? Só para trazer um entendimento. Mas se você não usa técnicas, fica mais distante para você alcançar o que você pretende alcançar. E essas técnicas não é só técnicas, não é uma ferramentazinha, não. São coisas que foram usadas por muitas, milhares de pessoas e que deu certo. Milhares de pessoas falando da mesma coisa. E outra coisa, o que acontece? Quando a gente usa algo, vou dar o exemplo do Ho'oponopono, que é uma coisa que eu amo muito. Quando você usa o Ho'oponopono na sua vida, você saiba que muitas e muitas, milhares de pessoas ao redor do mundo usam a mesma técnica. Ela não veio lá do Havaí, da tribo dos Kahunas, que já usava-se lá há anos e anos e anos e anos, aí centenas de anos. Ela veio de lá. Então, aqui no Brasil a gente usa. Em vários outros países usam-se também. E o que acontece? Isso torna-se uma egrégora. Como torna-se uma egrégora? Torna-se mais potente. Mais pessoas fazendo. A vibração que tá, você só entra no fluxo. Então, várias outras técnicas é a mesma coisa. E esses são os passos que a gente dá no início. Porque se você não der esse espaço no início, você não consegue chegar, você desanima. Você se joga no mar, mas não sabe nadar. Ou morre afogado ou tem que voltar antes de prosseguir. É dessa forma. Quando você vai usando as técnicas e você vai se adaptando com elas e você vai usando mais aquelas que você gosta, lógico, né? Porque você tem mais afinidade com uma do que com outra, você vai percebendo que as coisas vão fluindo, fluindo, fluindo e muitas coisas que tá ali pesada, ele vai saindo. Então a técnica é importante para isso, cada uma delas. E as pessoas, às vezes, que já estão lá mais avançadas, que já fizeram várias, que já estão há anos, né? Que já são mestres nesse tipo de trabalho, essas pessoas, elas continuam usando algumas. Ou, se não, a maioria. Né? Apesar de achar que hoje já não precisa. Mas muitas elas ainda usam. E isso pra gente, assim, é de uma... É muito... eu não tô encontrando a palavra agora. Mas assim, é valioso isso, a gente usar na nossa vida. Assim como a gente usou várias frases a vida inteira. Sabe, várias frases tipo assim, dinheiro não dá em árvore. O rico não vai pro céu. Eu vou ter que trabalhar muito, vou ter que lutar muito para chegar onde eu quero. Eu vou à luta. Saiu de manhã para trabalhar. Quantas e quantas vezes você já não viu as pessoas falar, tô indo à luta? E não é luta. A gente tem que ver nessa terra fazendo aquelas coisas que a gente gosta. É gostar de sair para trabalhar, ser grato porque tem um trabalho. Sair feliz, eu tenho um trabalho. Eu gosto de fazer o que eu vou fazer. E tudo isso deve-se a uma mudança de dentro de você. A uma mudança de paradigma. E para você mudar esse paradigma, você tem que buscar ferramentas, ajudas. E as técnicas são isso.
São essas ferramentas, essa ajuda para você mudar os seus paradigmas. Senão você não muda a sua vida. Senão você não tira os pesos. Senão você não chega aonde você almeja, aonde você quer. E tudo é uma caminhada. Não é aquela fórmula mágica. Ah, vou te ensinar a ficar rico em 3 meses. Não existe fórmula mágica. Você vai caminhar. Alguns caminham mais rápido, outros caminham mais devagar, mas você vai caminhar e você vai usar essas ferramentas que são as técnicas. Certo? Então esse é o vídeo de hoje. Agradeço a quem chegou até aqui. Beijos e até o próximo vídeo.